celebração em homenagem aos nossos estudantes que se formaram nas letras. E agora começando, ou recomeçando, já que ontem de noite também tivemos atividades, mas num período mais para nós refletirmos, para nós estudarmos, para nós compreendermos a situação do nosso país, para até o dia de amanhã nós irmos clareando o caminho que nós temos pela frente e quais são os próximos passos que nós devemos dar. E estou muito feliz também de compartilhar aqui com vocês esses momentos, porque sei que vocês hoje são a nossa principal força dos movimentos populares que atua nas periferias das cidades, naquelas diversas linhas de atuação que amanhã também vamos consolidar o nosso plano de atividades para cada uma daquelas linhas do Sim Eu Posso, das cozinhas, do agente popular de saúde, do agente popular de meio ambiente. Bem, então, nesse espírito de estudo, e é até simbólico que nós tenhamos fazendo esse primeiro encontro dentro de uma universidade, do IFET, que é uma universidade voltada para os trabalhadores mais pobres. Então tem todo um símbolo também de nós aproveitarmos esse espírito universitário para estudar e compreender a realidade do nosso país. Então tenho aqui minha colinha, o meu guia, e vou procurar desenvolver vários aspectos relacionados com a nossa realidade. Primeiro, nós temos que sempre tomar em conta a história do nosso país, porque a história revela o que nós somos hoje. Nós não caímos de paraquedas, nós estamos num território que veio se formando como povo há 5 séculos. E qual é o que conta a nossa história? Primeiro, nós tivemos 400 anos de colonização, em que o capitalismo mercantil europeu nos impôs a escravidão para produzir produtos que eles na Europa precisavam. E toda a produção desse país era exportada. Passado aquele período tão triste da nossa história, nós somos o país do mundo que viveu mais tempo a escravidão, 400 anos. Então, no século XX, entramos no século XX com aquela herança de um período colonial maldito que marca a nossa sociedade até hoje. Aí, no século XX, mudou o patrão, deixou de ser o capitalismo mercantil exportador da Europa, e agora nós tivemos durante o século XX a implantação das indústrias, das fábricas, e isso levou a que houvesse uma urbanização do nosso país. Em 30 anos, 60 milhões de brasileiros deixaram o campo e foram para a cidade. Todo mundo que mora na cidade tem parente no interior.
Todo mundo que mora no interior tem parente na cidade. Por quê? Porque é muito recente esse estrupício que o capital fez de provocar o êxodo rural, forçar que as pessoas, para poder ter emprego, ter renda, fossem para a cidade. Então, durante o século XX, a sociedade brasileira se urbanizou com o êxodo rural para procurar emprego e com isso manter os salários baixos na cidade. Até hoje, o salário mínimo do Brasil é o mais baixo da América Latina. Nós que somos uma potência industrial, mas os salários sempre foram muito baixos. Por quê? Porque a burguesia trazia os camponeses do interior para procurar emprego e com isso forçava o salário para baixo. O salário mínimo do Brasil é menor do que na Bolívia, é melhor do que no Uruguai, é melhor do que o Paraguai, que são nossos vizinhos muito pequenos. Daí também surgiu, no século XX, duas novas classes na classe trabalhadora. Até o século XX, todos eram escravos. E uma minoria era que estava se formando camponeses no interior do país. Agora, no século XX, surgiu então na nossa sociedade duas grandes classes: os operários na cidade, quem vende a sua força de trabalho na fábrica, no comércio, nas casas de família, e a classe camponesa, que continuou no interior, lutando por terra, por melhores condições de vida. E é nesse conjunto de um êxodo rural forçado que a burguesia industrial fez para forçar os salários para baixo, é que surge também na periferia as favelas. As favelas é fruto de uma lei que foi feita contra os camponeses, que é a Lei 601 de 1850. Essa lei, em vigor até hoje, diz o seguinte: no Brasil, você só pode ser proprietário de terra ou do terreno se você pagar, se você comprar. Portanto, desde 1850, nenhum pobre teve condições nem de comprar terra, nem de comprar terreno, porque não tinha dinheiro. E a lei estabelece: você só vai ser proprietário se tu pagar o Estado, pagar o outro, etc. e tal. E foi daí então que os pobres que migraram para a cidade, não tendo para onde ir, não tendo dinheiro para pagar os terrenos que havia na cidade, foram para a periferia, foram para as encostas, foram para os mangues, foram para onde o capitalista não queria aquele terreno. Então, nasce assim as favelas, os cortiços, etc. e tal, que, como a mística revelou, ainda somos milhões. Há no Brasil uma carência de 10 milhões de moradias, de povo que hoje vive em favela, vive em cortiço, vive no manguezal, vive nas encostas. Não é? Então, note como tudo está ligado com a história. A favela, a falta de moradia, salário baixo, tem relação com a nossa história, com a escravidão, com o período de industrialização feita pelos grandes capitais. Bem, chegando mais próximo da atualidade, então, na década de 1990 mais ou menos, o capitalismo industrial entrou em crise no mundo inteiro e afetou a indústria brasileira. Com isso, surge uma nova classe burguesa que passa a mandar no mundo e aqui no Brasil, que são os donos do capital financeiro. Hoje, quem controla a nossa economia
é o capital financeiro, não é mais as fábricas, nem é o comerciante, nem sequer o agronegócio. Todas as atividades econômicas da nossa sociedade, todo o trabalho dos trabalhadores entra por um funil e lá no final quem pega é o banco, é o capital financeiro. Então a sociedade